Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Julgamento. Jamais demonstre estar com pressa. A pressa atrai a falta de controle de si mesmo e do tempo. Mostre-se sempre paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Torne-se um detetive do momento certo. Fareje o espírito dos tempos, as tendências que o levarão ao poder. Aprenda a esperar quando ainda não é hora e atacar ferozmente quando for propício. A lição de Sertório. A força de Sertório estava agora aumentando rapidamente, pois todas as tribos entre o Ebro e os Pirineus estavam do seu lado. As tropas tinham em bandos todos os dias juntar-se a ele de todas as regiões. Ao mesmo tempo, ele estava preocupado com a falta de disciplina e com o excesso de segurança desses bárbaros, recém-chegados, que gritavam para que ele atacasse o inimigo e não tinham paciência com suas táticas proteladoras. E ele, portanto, tentou convencê-los com argumentos, mas ao ver que estavam descontentes e continuavam pressionando com suas exigências, apesar das circunstâncias, ele deixou que fizessem como queriam e travassem combate com o inimigo. Ele esperava que sofressem uma grave derrota sem serem totalmente esmagados, e que isto os deixaria mais dispostos a obedecer às suas ordens no futuro. Tudo ocorreu como se ele esperava, e Sertório foi salvá-los. Providenciou um ponto de reunião para os fugitivos e os levou são e salvos de volta para o acampamento. O seu próximo passo foi reanimar seus espíritos abatidos, e, assim, passados alguns dias, ele convocou uma reunião geral. Antes arranjou 2 cavalos, um velho e fraco, o outro grande, saudável e com uma cauda graciosa, notável pela espessura e beleza da crina. Ao lado do cavalo fraco colocou um homem forte e alto, e ao lado do cavalo enérgico, um homem baixo e de físico mediano. A um sinal, o homem forte agarrou a cauda do cavalo e tentou puxá-la em sua direção com toda a força, como se fosse arrancá-la, quando que o homem fraco começou a puxar, um por um, os pelos da cauda do cavalo forte. O homem forte, depois de puxar inutilmente com toda a sua força e com isso divertir muitos espectadores, acabou desistindo, enquanto o homem fraco, rapidamente e sem muito esforço, desnudou toda a cauda do seu cavalo. Em seguida, Sertório se ergueu e disse: Agora vocês podem ver, meus amigos e aliados, que a perseverança é mais eficaz que a força bruta, e que há muitas dificuldades que são insuperáveis se vocês tentarem fazer tudo de uma vez só, mas que cederão se vocês as dominarem pouco a pouco. A verdade é que um esforço firme e constante é irresistível, pois é assim que o tempo domina e vence as maiores forças da terra. Ora, o tempo, vocês devem se lembrar, é um bom amigo e aliado para quem usa a inteligência para escolher o momento certo, e é um inimigo perigosíssimo para quem se precipita na hora errada. A vida de Sertório, Plutarco, 46 a 120 depois de Cristo. A lei observada. Começando a vida com um inexpressivo professor de seminário francês, Joseph Fouché vagou de cidade em cidade durante a maior parte da década de 1780, ensinando matemática a meninos. Mas ele nunca se comprometeu totalmente com a igreja, nunca se ordenou padre, tinha planos maiores, esperando pacientemente a sua chance. Ele manteve suas opções em aberto. Quando estourou a Revolução Francesa em 1789, Fouché não esperou mais. Livrou-se da batina, deixou crescer os cabelos e se tornou um revolucionário, pois esse era o espírito da época. Perder o barco neste momento crítico significaria o desastre. Fouché não perdeu o barco, fazendo amizade com o líder revolucionário Robespierre.
ele rapidamente ascendeu nas fileiras rebeldes. Em 1792, a cidade de Nantes elegeu Fouché como seu representante na Convenção Nacional, criada naquele ano para estruturar uma nova constituição para uma república francesa. Quando Fouché chegou a Paris para assumir a sua cadeira na convenção, havia-se aberto uma violenta brecha entre os moderados e os radicais jacobinos. Fouché percebeu que, no longo prazo, nenhum dos dois lados sairia vitorioso. O poder raramente termina nas mãos do que inicia uma revolução, ou mesmo daqueles que incentivam. O poder fica com quem conduz a um desfecho. Era esse lado que Fouché queria estar. O seu senso de oportunidade era fantástico. Ele começou com o moderado, pois os moderados eram a maioria. E na hora de decidir quanto a executar ou não Luís XVI, entretanto, ele viu que o povo clamava pela cabeça do rei e deu voto decisivo, a favor da guilhotina. Agora ele tinha se tornado um radical. Conforme aumentavam as tensões em Paris, ele previu o risco de se associar demais a só uma facção e aceitou um posto na província, onde ele poderia passar desapercebido por uns tempos. Meses depois, foi nomeado para o posto de procônsul em Lyons, onde supervisionou a execução de dezenas de aristocratas. Num determinado momento, entretanto, ele não quis saber de matanças, percebendo que o estado de espírito do país estava mudando. E apesar das mãos sujas de sangue, os cidadãos de Lyons o saudaram como um salvador de uma situação que ficou conhecida como terror. Até então, Fouché tinha jogado suas cartas com brilhantismo, mas em 1794, seu velho amigo Robespierre o chamou novamente a Paris para responder por suas ações em Lyons. Robespierre tinha sido a mola propulsora do terror. Havia feito rolar cabeças da esquerda e da direita, e a de Fouché, em quem ele não confiava mais, parecia ser a próxima. Durante as semanas seguintes, a luta foi intensa. Quando Robespierre queixava-se abertamente de Fouché, acusando-o de ambições perigosas e pedindo a sua prisão, o ardiloso Fouché agia mais indiretamente, conquistando de manso o apoio daqueles que já estavam se cansando do controle ditatorial de Robespierre. Fouché estava dando tempo ao tempo. Ele sabia que quanto mais tempo conseguisse continuar vivo, mais cidadãos insatisfeitos ele poderia unir contra Robespierre. Ele precisava de amplo apoio antes de agir contra o poderoso líder. E obteve entre os moderados e os jacobinos, jogando com o medo que todos tinham de Robespierre. Medo de serem os próximos a ir para a guilhotina. Isso se consumou no dia 27 de julho. A convenção se virou contra Robespierre, interrompendo o seu longo discurso de sempre. Ele foi logo preso e dias depois a cabeça de Robespierre, e não a de Fouché, é que foi parar no cesto. Ao retornar à convenção depois da morte de Robespierre, Fouché fez a sua jogada mais inesperada. Tendo liderado a conspiração contra Robespierre, esperava-se que ele se sentasse ao lado dos moderados, mas, vejam só, ele mais uma vez mudou de lado, juntando-se à minoria. Ele percebeu nitidamente que haveria uma reação. Ele sabia que a facção moderada que tinha executado Robespierre estava agora para assumir o poder. Iniciaria uma nova rodada de terror, desta vez contra os radicais. Ficando do lado dos jacobinos, portanto, Fouché estava do lado dos futuros mártires. Das pessoas que não seriam acusadas das perturbações que viriam a seguir. Juntar-se com um time que estava prestes a perder era um lance arriscado, é claro, mas Fouché deve ter calculado que conservaria sua cabeça o tempo suficiente para agitar com calma o populacho contra os moderados e vê-los perder o poder. E, na verdade, embora os moderados pedissem a sua prisão em dezembro de 1795 e o teriam mandado para a guilhotina, já se passara muito tempo. As execuções tinham perdido a popularidade, e Fouché sobreviveu ao oscilar do pêndulo mais uma vez.
instalou-se um novo governo, o Diretório. Não era um governo jacobino, entretanto, e sim moderado, mais moderado do que o governo que havia imposto novamente o terror. Fouché, o radical, tinha conservado sua cabeça, mas agora precisava se manter discreto. Ele esperou paciente no desvio durante vários anos, deixando que o tempo abrandasse qualquer rancor contra ele. Depois se aproximou do diretório e convenceu-os que tinha uma nova paixão: colher informações secretas. Virou espião pago pelo governo. Fez um trabalho excelente e, em 1799, foi recompensado com o cargo de ministro da polícia. Agora, não só ele tinha autoridade, como exigia que seu serviço de espionagem se estendesse por toda a França. Responsabilidade que reforçaria enormemente a sua natural habilidade para farejar para onde o vento estava soprando. Uma das primeiras tendências sociais que ele detectou de fato surgiu na pessoa de Napoleão, um jovem general atrevido cujo destino ele viu logo estar associado ao futuro da França. Quando Napoleão desencadeou um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, Fouché fingiu estar dormindo. Na verdade, ele dormiu o dia inteiro. Por esta ajuda indireta, devia ser sua tarefa, afinal de contas, impedir um golpe militar. Napoleão o manteve como ministro da polícia no novo regime. Nos anos seguintes, Napoleão passou a confiar cada vez mais em Fouché. Deu até a esse ex-revolucionário um título, Duque de Otranto, e o recompensou com uma grande fortuna. Em 1808, entretanto, Fouché, sempre sintonizado com a época, percebeu que Napoleão estava em decadência. Sua guerra fútil com a Espanha, país que não representava nenhuma ameaça para a França, era indício de que ele estava perdendo o senso do limite. Não sendo homem de naufragar junto com o navio, Fouché conspirou com Talleyrand para derrubar Napoleão. Embora a conspiração falhasse, Talleyrand foi exonerado. Fouché ficou mantido, porém, a rédeas curtas. Ela divulgou um crescente descontentamento com o imperador, que parecia estar perdendo o controle. Em 1814, o poder de Napoleão ruiu e as forças aliadas finalmente o venceram. O governo seguinte foi uma restauração da monarquia, com o rei Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Fouché, com o nariz sempre farejando a próxima guinada social, percebeu que Luís não ia durar muito. Ele não tinha a perspicácia de Napoleão. Fouché mais uma vez deu tempo ao tempo, escondendo-se longe dos refletores. Como esperado, em fevereiro de 1815, Napoleão escapou da ilha de Elba, onde estava prisioneiro. Luís XVIII entrou em pânico e a sua política tinha afastado os cidadãos, que agora clamavam pela volta de Napoleão. Assim, Luís se voltou para o único homem que poderia talvez salvar sua vida, Fouché, o ex-radical que havia mandado seu irmão Luís XVI para a guilhotina, mas que agora era um dos políticos mais populares e admirados da França. Fouché, entretanto, não ia tomar o partido de um perdedor. Recusou o pedido de ajuda de Luís, fingindo que ela era desnecessária, jurando que Napoleão jamais se tornaria ao poder, embora sabendo do contrário. Pouco tempo depois, é claro, Napoleão e seu novo exército de cidadãos se aproximavam de Paris. Vendo seu reino prestes a entrar em colapso, sentindo que Fouché o havia traído, e certo de não desejar este homem capaz e poderoso no time de Napoleão, o rei Luís mandou prender e executar Fouché. No dia 16 de março de 1815, a polícia cercou a carruagem de Fouché num boulevard de Paris. Seria este o seu fim? Talvez, mas não de imediato. Fouché contou à polícia que um ex-membro do governo não podia ser preso na rua. Eles acreditaram na história e o deixaram voltar para casa. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles foram até lá e mais uma vez lhe deram voz de prisão. Fouché concordou, mas os oficiais teriam a bondade de permitir que um cavalheiro se
lavasse e trocasse de roupa antes de deixar sua casa pela última vez? A permissão foi dada e Fouché saiu da sala. O tempo foi passando e Fouché não voltava. Finalmente os policiais foram até o quarto ao lado, onde viram uma escada encostada numa janela aberta que dava para um jardim lá embaixo. Naquele dia e no dia seguinte a polícia vasculhou Paris atrás de Fouché, mas aí já se ouviam lá de longe os canhões de Napoleão e o rei com toda a sua corte tinha fugido de Paris. Assim que Napoleão entrou em Paris, Fouché saiu do esconderijo. Havia ludibriado mais uma vez o carrasco. Napoleão saudou o seu ex-ministro da polícia e lhe devolveu com prazer o seu antigo posto. Durante os 100 dias que Napoleão permaneceu no poder, até Waterloo, foi basicamente Fouché quem governou a França. Depois da queda de Napoleão, Luís XVIII voltou ao trono e, como um gato com 9 vidas, Fouché ficou para servir a mais um governo. A essa hora, seu poder e influência eram tão grandes que nem o rei ousava desafiá-lo. Interpretação. Num período de tumulto sem precedentes, Joseph Fouché prosperou com seu domínio da arte do oportunismo. Ele nos ensina muitas coisas importantes. Primeira, é importantíssimo reconhecer o espírito da época. Fouché sempre olhava 2 passos à frente, descobria a onda que o levaria ao poder e embarcava nela. Você deve sempre trabalhar a favor dos tempos, prever reviravoltas e não perder o barco. Às vezes o espírito da época é obscuro, reconheça-o, não pelo que é mais sonoro e óbvio, mas pelo que está escondido e adormecido. Procure os Napoleões do futuro e não se prenda aos destroços do passado. Segunda, reconhecer os ventos prevalecentes não significa necessariamente seguir com eles. Qualquer movimento social cria uma forte reação. É mais sensato prever que reação será essa, como fez Fouché depois da execução de Robespierre. Em vez de navegar na crista da onda do momento, espere que a maré vazante o leve de volta ao poder. Ocasionalmente, aposte na reação que está fermentando e coloque-se na vanguarda. Finalmente, Fouché tinha uma extraordinária paciência. Sem a paciência como sua espada e escudo, o seu senso de oportunidade falhará e você inevitavelmente se verá como um perdedor. Quando a época não era favorável a Fouché, ele não lutava, não se exaltava nem atacava precipitadamente. Ele se mantinha calmo e discreto, conquistando com paciência o apoio dos cidadãos, o baluarte da sua própria ascensão ao poder. Sempre que se via na posição do mais fraco, ele pedia um tempo, que ele sabia seria sempre seu aliado se fosse paciente. Reconheça o momento, portanto, de se esconder na grama ou por trás de uma pedra, assim como o momento de mostrar as presas e dar o bote. O espaço se recupera, o tempo não. Napoleão Bonaparte, 1769-1821. O senhor Xi tinha 2 filhos. Um gostava de estudar e o outro de guerrear. O primeiro expôs seus ensinamentos morais diante da corte admirada de Qin e foi nomeado tutor, enquanto o segundo falou de estratégia na corte belicosa de Shu e foi nomeado general. O paupérrimo Sr. Meng, ouvindo falar de tais proezas, mandou seus 2 filhos seguirem o exemplo dos filhos de Xi. O primeiro expôs seus ensinamentos morais na corte de Qin, mas o rei de Qin disse: no momento os estados estão discutindo violentamente e todos os príncipes estão ocupados armando suas tropas até os dentes. Se eu der ouvidos ao palavrório deste moralista, em breve estaremos arrasados. E mandou castrar o sujeito. Enquanto isso, o segundo irmão exibia seu gênio militar na corte de Wei. Mas o rei de Wei disse: o meu estado é fraco, se eu confiar na força em vez da diplomacia, em breve estaremos arrasados. Se por outro lado eu deixar este provocador solto, ele irá oferecer seus serviços a outro estado e aí é que estaremos em dificuldades. E mandou cortar fora os pés do sujeito.
Ambas as famílias fizeram exatamente a mesma coisa, uma no momento certo, mas a outra na hora errada. Portanto, o sucesso não depende de lógica, mas de ritmo. Lietsu, citado em The Chinese Looking Glass, Dennis Blue Dwarf, 1967. O Sultão da Pérsia. O sultão da Pérsia havia condenado à morte 2 homens, um deles sabendo o quanto o sultão apreciava seu garanhão, ofereceu-se para ensiná-lo a voar em 1 ano, em troca de sua vida. O sultão, imaginando-se como o único cavaleiro de um cavalo voador do mundo, concordou. O outro prisioneiro olhou para o amigo sem acreditar. Você sabe que cavalos não voam. Que ideia louca foi essa? Você está só adiando o inevitável. Não tanto, disse o primeiro prisioneiro. Na verdade, eu me dei 4 chances de liberdade. Primeiro, talvez o sultão talvez morra neste ano. Segundo, talvez eu morra. Terceiro, o cavalo talvez morra. E quarto, quem sabe, eu ensino o cavalo a voar. A Arte do Poder. R.G.H. Siu, 1979. A truta e o gobião. Um pescador, no mês de maio, lançava seu anzol às margens do Tamisa, usando uma mosca artificial como isca. Ele jogava sua isca com tamanha arte que uma jovem truta estava para abocanhá-la quando a mãe a impediu. Jamais, falou ela, se precipite se houver possibilidade de risco. Minha filha, pense um pouco antes de fazer algo que pode ser fatal. Como sabe de longe se é mesmo uma mosca ou uma cilada do inimigo? Deixe que outro experimente antes de você. Se for uma mosca, ela provavelmente errará o primeiro ataque e o segundo poderá acontecer, se não com sucesso, pelo menos com segurança. Mal ela havia acabado de falar e um gobião abocanhou a mosca falsa. E serviu de exemplo para a filha doidivanas que entendeu a importância do conselho de sua mãe. Fables, Robert Dodsley, 1703-1764. As chaves do poder. Tempo é um conceito artificial que nós mesmos criamos para tornar a infinitude da eternidade do universo mais suportável, mais humana, visto que inventamos o conceito de tempo, somos também capazes de moldá-lo de certa forma, de fazer truques com ele. O tempo de uma criança é longo e lento e muito vasto. O tempo de um adulto passa zunindo assustadoramente rápido. O tempo, portanto, depende da percepção que, nós sabemos, pode ser alterada intencionalmente. Esta é a primeira coisa que temos que compreender para dominar a arte de escolher o momento certo. Se um tumulto interno causado por nossas emoções tende a acelerar o tempo, controlando nossas reações emocionais, o tempo vai andar bem mais devagar. Esta maneira alterada de lidar com as coisas tende a estender nossa percepção do tempo futuro, abre possibilidades que o medo e a raiva fecham, e nos dá a paciência, que é o principal requisito na arte de escolher o momento certo. São 3 os tipos de tempo com os quais temos que lidar. Cada um deles traz problemas, que podem ser solucionados com habilidade e prática. Primeiro, existe o tempo longo, o tempo que se arrasta por anos e que deve ser administrado com calma e paciência. Devemos lidar com o tempo longo, de preferência na defensiva. Esta é a arte de não agir impulsivamente e de esperar a oportunidade certa. Em seguida, tem o tempo forçado, o tempo curto que podemos manipular como uma arma ofensiva, perturbando a noção de tempo dos adversários. Finalmente, o tempo final, quando um plano tem que ser executado com força e rapidez. Nós esperamos
O momento é este e não devemos hesitar. Tempo longo. O famoso pintor do século XVII da dinastia Ming, Zhou Yun, conta uma história que mudou seu comportamento para sempre. Numa tarde de inverno, ele foi visitar uma cidade que ficava do outro lado do rio. Levava alguns documentos e livros e documentos importantes e tinha contratado um menino para ajudá-lo. Quando a balsa estava se aproximando da outra margem do rio, Zhou Yun perguntou ao barqueiro se teria um tempo de chegar à cidade antes que os portões se fechassem. Visto que estavam a 1,5 km de distância e anoitecia, o barqueiro olhou para o menino e para o pacote mal amarrado com livros e documentos e respondeu: "Sim, se não se apressarem." Mas quando eles começaram a caminhar, o sol já estava se pondo. Temendo ficar presos do lado de fora da cidade, à mercê dos bandidos da região, Zhou e o menino apertaram o passo, disparando finalmente numa corrida. De repente, o barbante que segurava os documentos se rompeu e os papéis se espalharam pelo chão. Os dois levaram alguns minutos para refazer o pacote e quando chegaram aos portões da cidade, já era tarde. Quando você se apressa por meio ou impaciência, cria uma série de problemas que exigem conserto e acaba levando muito mais tempo do que se tivessem ido com calma. Os apressados podem ocasionalmente chegar mais rápido, mas os papéis se espalham voando por todos os cantos. Novos perigos surgem e eles se veem em constantes crises, consertando problemas criados por eles mesmos. Às vezes, não agir diante do perigo é a melhor coisa a fazer. Você espera, deliberadamente, se acalma. Com o passar do tempo, acabam se apresentando oportunidades que você nem imaginou serem possíveis. A espera envolve controle, não só das suas emoções, mas como das emoções dos seus colegas, que ao confundir ação com poder, podem tentar forçá-lo a agir precipitadamente. Nos seus rivais, por outro lado, você pode incentivar este mesmo erro. Se você os deixa mergulhar de cabeça nos problemas enquanto fica para trás e espera, em breve descobrirá o momento certo de intervir e recolher os pedaços que sobraram. Esta política sensata foi a principal estratégia do grande imperador do Japão no início do século XVII, Tokugawa Ieyasu. Quando seu antecessor, o voluntarioso Hideyoshi, a quem ele servira como general, ensaiou uma invasão precipitada da Coreia, Ieyasu não se envolveu. Ele sabia que a invasão seria um desastre e que levaria à queda de Hideyoshi. Melhor esperar pacientemente no desvio, mesmo que por muitos anos, e depois estar em posição de se apossar do poder quando chegar a hora. Exatamente como Ieyasu fez com grande perícia. Você não retarda o tempo para viver mais ou para sentir mais prazer naquele momento, mas para jogar melhor o jogo do poder. Primeiro, se a sua mente não está embaralhada por constantes emergências, você vê mais longe no futuro. Segundo, você será capaz de resistir às iscas que as pessoas acenam na sua frente e não se permitirá ser mais um tolo impaciente. Terceiro, você terá mais espaço para ser flexível. As oportunidades inesperadas que você teria perdido forçando o passado surgirão inevitavelmente. Quarto, você não passa de um negócio a outro sem antes completar o primeiro. Construir bases do seu poder pode levar anos. Certifique-se de que elas estejam firmes. Não seja fogo de palha. O sucesso conquistado com calma e segurança é o único que perdura. Finalmente, retardando o tempo, você tem uma perspectiva da época em que está vivendo. Você se distancia e fica numa posição menos carregada emocionalmente para ver as coisas se formando no futuro. Os apressados quase sempre se enganam confundindo fenômenos superficiais com tendências reais.
vendo apenas o que querem ver. Seria muito melhor ver o que está acontecendo de verdade, mesmo que seja desagradável ou torne a sua tarefa mais difícil. Tempo forçado. Aqui o truque é perturbar o senso de oportunidade dos outros, fazê-los correr, fazê-los esperar, fazê-los desistir do próprio ritmo, distorcer a sua percepção de tempo, perturbando a noção de tempo do seu adversário enquanto você permanece paciente. Você conquista um tempo para si mesmo, o que é a metade do jogo. Em 1473, o grande sultão turco Mehmed o conquistador propôs negociações com a Hungria para terminar a guerra intermitente que vinha se arrastando entre os dois países havia anos. Quando o emissário húngaro chegou à Turquia para iniciar os diálogos, os oficiais turcos se desculparam humildemente. Mehmed tinha acabado de deixar Istambul, a capital, para combater o seu inimigo de longo tempo, o Zum Hassan, mas ele queria muito a paz com a Hungria e pedira que o emissário fosse encontrá-lo no fronte. Quando o emissário chegou ao local da batalha, Mehmed já havia ido embora, para o leste, atrás do seu veloz inimigo. Isto aconteceu várias vezes. Sempre que o emissário parava, os turcos o enchiam de presentes e ofereciam banquetes em sua homenagem, cerimônias agradáveis, porém demoradas. Finalmente, Mehmed derrotou o Zum e se encontrou com o emissário. Mas seus termos de paz com a Hungria eram excessivamente severos. Depois de alguns dias, as negociações terminaram e o jogo continuou empatado. Mas para Mehmed estava tudo bem. De fato, ele tinha planejado tudo. Ao armar a sua campanha contra o Zum, ele vira que desviando os exércitos para o leste deixaria vulnerável o flanco oeste. Para que a Hungria não se aproveitasse da sua fraqueza e da sua preocupação com outras coisas, ele primeiro iludiu o inimigo com a possibilidade de paz. Depois o fez esperar. Tudo nos seus próprios termos. Fazer os outros esperar é um jeito ótimo de forçar o tempo, desde que não descubram o que você está pretendendo. Você controla o relógio e eles ficam no limbo, e rapidamente se desconcertam, abrindo oportunidades de você atacar. O efeito oposto é igualmente eficaz. Você faz os seus adversários se apressarem. Inicie as negociações lentamente, depois de repente pressione, fazendo-o sentir que está acontecendo de uma só vez. Quem não tem tempo para pensar cometerá erros, portanto, defina por eles os prazos finais. Esta era a técnica que Maquiavel admirava em César Borgia, que de repente, durante as negociações, exigia veemente uma decisão, perturbando a noção de tempo e a paciência do seu adversário. Pois quem ousaria fazer César esperar? Joseph Duvin, o famoso marchand, sabia que, dando um prazo final para o comprador indeciso como John D. Rockefeller, o quadro tinha de sair do país. Outro magnata estava interessado também. O cliente compraria na hora. Freud percebeu que os pacientes que passavam anos fazendo psicanálise sem mostrar melhoras recuperavam-se milagrosamente assim que ele fixava uma data para o término da terapia. Jacques Lacan, o famoso psicanalista francês, tinha uma variação para esta tática. Às vezes terminava os costumeiros 60 minutos de sessão em 10, sem avisar. O paciente acabava percebendo, depois que isso se repetira várias vezes, que era melhor aproveitar ao máximo o seu tempo, em vez de ficar falando de coisas sem importância. O prazo final, portanto, é uma ferramenta poderosa. Feche as perspectivas das indecisões e force as pessoas a se resolver. Não aceite os termos excruciantes do jogo delas, não lhes dê tempo. Mágicos e artistas de espetáculos de variedade são especialistas em forçar o tempo. Houdini era capaz de se livrar das algemas em questão de minutos, mas esticava o espetáculo até 1 hora, fazendo a plateia suar, quando o relógio parecia parar.
Os mágicos sempre souberam que a melhor maneira de alterar a nossa percepção do tempo é diminuir o ritmo. O suspense cria uma pausa assustadora no tempo. Quanto mais lentos os gestos do mágico, mais fácil é criar a ilusão de velocidade, fazendo as pessoas pensarem que o coelho apareceu instantaneamente. O grande mágico do século XIX, Jean Eugene Robert Houdin, notou explicitamente esse efeito. Quanto mais lentamente se conta uma história, disse ele, mais curta ela parece. Indo mais devagar, você torna o que está fazendo mais interessante. A plateia cede ao seu ritmo, fica extasiada. É um estado em que o tempo passa deliciosamente zunindo. Você deve praticar essas ilusões que fazem parte do poder do hipnotizador de alterar as percepções do tempo. Tempo final. Você pode ter o maior talento para o jogo, esperar pacientemente pelo momento certo de agir, tirar o adversário de forma confundindo o tempo dele. Mas isso não vai adiantar nada se você não souber terminar. Não seja como essas pessoas que parecem modelos de paciência, mas na verdade só estão com medo de encerrar as coisas. A paciência é inútil se não estiver combinada com uma disposição para atacar sem piedade o seu adversário no momento certo. Você pode esperar o tempo que for necessário para chegar à conclusão, mas quando chegar, ela deve ser rápida. Use a velocidade para paralisar o seu adversário. Encubra os erros que você possa ter cometido e impressione as pessoas com sua aura de autoridade e determinação. A paciência de um encantador de serpentes. Com a paciência de um encantador de serpentes, você a atrai com calma e constância de ritmo. Mas, quando ela já saiu, você fica balançando o pé sobre a sua mortífera cabeça. Não existe nenhum motivo que justifique a mais leve inquietação no seu lance final. Seu domínio do tempo na realidade só pode ser julgado pela forma como você usa o tempo final. Como você muda rapidamente de ritmo e encerra com um movimento rápido e definitivo. Imagem: o falcão. Paciente e em silêncio, ele dá voltas no céu. Lá em cima, tudo acompanhando com sua poderosa visão. Quem está embaixo não percebe que está sendo seguido. De repente, no momento certo, o falcão ataca violentamente, com uma rapidez contra a qual não há defesa. Antes que a presa perceba, as garras da ave já a transporta para o céu. Autoridade. Existe uma maré nos assuntos humanos, que, aproveitando-se do fluxo, leva à fortuna. Omitida, toda a viagem de suas vidas está destinada a dar em bancos de areia e misérias. Júlio César, William Shakespeare, 1564-1616. O inverso. Não se obtém poder afrouxando as rédeas e adaptando-se ao que vier com o tempo. Até certo ponto você deve guiar o tempo, ou será impiedosamente sua vítima. Por conseguinte, não há inverso para esta lei.